Supercast, olá, tudo bem? Me chamo Leandro Moura, sou especialista em varejo, em supermercado, e a partir de hoje você vai ficar informado aqui em tudo sobre o varejo e supermercado. O Supercast vai trazer assuntos que abordam a todo supermercadista, a gestores de supermercado e também você que é trabalhador e operador de supermercado. Isso mesmo, esse primeiro episódio nós vamos receber uma pessoa aqui muito especial, que daqui a pouco nós vamos já estar falando com ele, tá? Mas fica ligado que o Supercast é para você, dono de supermercado, que se interessa pelo assunto, né? Os próximos episódios vai ter muito conteúdo prático realmente dos setores, diretamente falando com o supermercadista e com você que é operador de supermercado, tá bom? Estamos aqui, né, nos estúdios, né, já para começar, estamos aqui apresentando o nosso patrocinador oficial, que é Doutor Estágio, tá? Doutor Estágio, Excelência em Integração e Empresa Escola, né? Integração, Empresa Escola. O patrocinador oficial, dono desses estúdios, né, que nos concedeu aqui esse patrocínio, de estar aqui falando para você, supermercadista e operador de supermercado. Também aqui como patrocinador, Suco Jandaias e a empresa distribuidora Itamais, Armando e Ronielli. Obrigado aí pelo patrocínio. Aqui temos o Suco Jandaia para degustar hoje aqui, patrocínio também do Supercast. Estamos aqui com ele, Eider Alves Pereira. Tudo bem, seu Eider? Tudo bom, Leandro? Satisfação em receber o senhor aqui. É uma honra para nós. Ter recebido esse convite. Ah, que legal. O seu Eider que é formado em administração e também fez pós em gestão escolar e também graduando agora gestão de inovação, né? Ele que hoje é o diretor administrativo e financeiro dessa instituição, Doutor Estágio, né? A gente vai trazer um tema muito bacana hoje, né, seu Eider, falando sobre estágio e contando também um pouco da história. Seu Eider que foi o fundador, inicialmente com sua esposa, desse projeto muito bacana que hoje envolve muito o supermercado e isso é muito legal, vai ser uma conversa muito legal. Seu Eider, seja bem-vindo. Obrigado, Leandro. Obrigado por essa oportunidade da gente poder falar do Doutor Estágio. Essa demanda, ela começou, essa necessidade, né? Ela começou já antes da nossa fundação, que foi em 2010, né? Eu vim trabalhar aqui numa indústria na região, né? Na verdade, na montagem dessa indústria com outros técnicos. E durante esses anos em que eu ia exercer os cargos na indústria, eu fui percebendo, né, a necessidade de jovens se tornarem profissionalizantes, né, com cursos voltados aonde eles saíssem, concluíssem o ensino médio, mas também tivessem a oportunidade de, ao ir para o mercado de trabalho, ele já ir com conhecimento profissional. Entendi. Então, fui percebendo essas dificuldades que eles chegavam, né? E como estava se aproximando um período da minha aposentadoria, eu comecei a visualizar isso como uma demanda, né, que existia na região, não só de Pacajus, mas, digamos, em todo o vale, né, como é conhecido o Vale do Caju. E daí eu já comecei a imaginar algo voltado para esse mercado, né? Já que observamos essa demanda. Então o senhor vem da indústria, não é isso, senhor? Eu venho da indústria, exatamente. Eu posso até voltar um pouco, né? Porque o interessante é que eu comecei também como estagiário minha vida profissional. Que legal, né? muito Lá bacana. pelos idos de 1976, eu fui estagiário. Eu terminei um curso técnico de mecânica, né? Na antiga escola técnica, ainda era escola técnica. Para ser mais preciso, eu fiz ginásio, né? Na época era ginásio, que hoje corresponde ao Fundamental 2. Eu fiz ginásio já na escola técnica, né? Então já tinha cursos profissionalizantes no Fundamental 2, né? Eu fiz vários cursos, encadernação, marcenaria, então já comecei aí. E dei continuidade, fiz um curso técnico de mecânica e fui estagiar, né? Terminei, eram 3 anos, e fui estagiar. Então, eu fui um estagiário também, né? Como a grande maioria de profissionais que estão no mercado. Fui estagiar numa empresa que estava
também iniciando, estava sendo montada na época, em 1976, né? Ela começou em 75, eu cheguei lá em 76, na época da instalação das máquinas. E também tive uma oportunidade de ouro, porque foram os técnicos japoneses, eles vieram do Japão, né? Inclusive a nossa comunicação com eles era por meio do intérprete ou o idioma inglês, né? Então eles vieram montar essa empresa, ela fica aqui no estado vizinho, no Rio Grande do Norte, e foi de um aprendizado muito grande, né? Pela tecnologia que eles traziam na época, né? E ainda, Entendi. claro, a tecnologia japonesa, a industrial é muito de primeira. Então, foi muito importante. Então, eu já tinha essa visão, né? De muitos anos atrás, de estágio, né? De treinamento, de cursos. Então, o senhor sempre gostou, né, Sueli, dessa área de educação, né? Começando como estagiário, o senhor visualizou essa oportunidade, né? E aí, como foi que nasceu esse desejo de fato de realmente agora ser, né, uma instituição onde capta esses estagiários, né? E presta esse serviço tão precioso, né, para as empresas, principalmente para o varejo, né? Isso. Então, voltando agora ao que nós comentamos no início, em 2010, nós iniciamos essa escola, né? Ela iniciou, nós éramos uma franquia, né? Também volta um pouquinho aí, a franquia ela surgiu porque um dia, retornando do trabalho, eu encontrei na caixa de correio, na minha residência, um panfleto com um franqueador que estava fazendo divulgação a nível de Brasil e aqui no Ceará, e eu achei interessante aquilo. Veio a ideia, já que eu vinha tendo de iniciar com educação, de começar algo voltado para isso. E aí fomos em busca, pesquisamos e encontramos esse caminho, né? Firmamos então um contrato e demos um startup, né? Nesse trabalho de concursos profissionalizantes. Esses na época eram cursos presenciais, né? Onde tinham cursos voltados para a área administrativa, auxiliar administrativo, atendente de farmácia e consultório médico, montagem e manutenção de computadores. Então, os cursos presenciais, o senhor captava esses alunos, né, interessados no conteúdo, né, em fazer esse curso, e presencialmente os professores uma vez por semana. Como é que funcionava essa rotina da instituição? Era exatamente dessa forma que você relatou. Os cursos funcionavam uma vez por semana, nós recrutávamos os professores que exerciam os cargos, por exemplo, tínhamos o curso de departamento pessoal, era um profissional que trabalhava numa empresa que exercia o cargo no departamento pessoal, né? E assim sucessivamente. Os cursos eram realizados uma vez por semana, né? 2 horas aulas. E o interessante é que as nossas aulas, a gente não precisava formar turma. Formávamos a primeira e daí ela era dado continuidade a essa turma, porque alunos iam concluindo e outros iam entrando. Legal. Porque os assuntos eram por aulas, né? Então, todo o assunto ele tinha que começar na aula e terminar na mesma aula, o que não impedia de, na próxima aula, estar ingressando um novo aluno. Entendi, né? Entendi. Então, os cursos tinham tempos, né, de duração entre 6 meses até 2 anos, porque, de acordo com o pacote de curso, né, ele se prolongava até 2 anos. Né? E isso trouxe um momento muito bom, tanto para a gente como para esses alunos que se matriculavam na nossa escola. Né? E a carência era tanta que, para você ter uma ideia, nós tínhamos alunos que vinham de Boqueirão do Cesário assistir aula aqui na cidade de Pacajus, onde foi a nossa primeira unidade. Entendi. Legal, né? Uma cidade aqui
do interior do estado, né? E eu acho que deve dar uns 150 quilômetros até lá, né? 130, 150 quilômetros. Exatamente. E esses alunos vinham para presencialmente receber esse curso, né? E ser formado aí dentro daquela área que ele precisava. Né? Na verdade, só complementando, vinha mais de outro, vinha do Eusébio, do Aquiraz, Itaitinga, Barreiras, Chorozinho, todos os municípios aqui ao redor de Pacajus vinham assistir aula conosco, né? Então, era interessante como congregava, né? Pacajus, até por estar aqui no centro, né? Facilitou isso também, foi pensada essa logística também, né? Até mesmo porque eu dava um apoio mais no final do dia, inicialmente, né? Durante o ano de 2010, só a partir de 2011, né? Aliás, 2012, foi que eu comecei a ficar mais frequente, já que eu me aposentei em dezembro de 2011. Que legal. O Supercast, ele é um podcast, seu William, né, que eu faço a honra de convidar o senhor hoje para esse primeiro episódio. Ele vai tratar justamente sobre as dores do supermercado, sobre os setores do supermercado, né? E aí, quando foi que surgiu essa ideia de nichar, de focar? Que hoje a Doutor Estágio, né, é muito voltado para o varejo, mais especificamente supermercados, né? Dono de supermercado. Então, como foi que começou essa ideia aí de realmente trazer cursos mais voltados tecnicamente para o supermercado e abraçar esse mercado tão grande que é o varejo alimentar? Foi interessante. Inicialmente, nós demos um startup, como eu citei, em 2010, né? E no ano de 2012, nós tivemos alunos provenientes do supermercado Moranguinho para fazer curso, né? Eles faziam o curso conosco e tinha uma instituição que trabalhava como agente de integração, né? Tá. E esse agente de integração, quando foi em 2015, eles saíram do mercado, eles se retiraram, né? Eles procuraram o supermercado Moranguinho e disseram que não iriam mais atuar. O pessoal do RH do Moranguinho nos procurou e perguntou: e o que é que nós fazemos agora? Então, nós criamos uma nova pessoa jurídica como agente de integração que vem a ser o Doutor Estágio hoje. E pegando o gancho, para você ver a importância, daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre a história da Doutor Estágio. E o tema hoje que a gente trouxe foi qual a importância do estagiário no supermercado. E voltando a isso que o senhor está falando sobre o Natanael, que ele começou ali das raízes, né, do projeto, e hoje é um sócio também, né? A importância de você realmente acreditar que mesmo às vezes você começando como estagiário na indústria ou no supermercado propriamente, você tem a condição de um plano de carreira e de crescer. Basta você querer aquilo, né? E ter um objetivo, né? Que eu acredito que foi o que aconteceu e hoje esse case aí dentro da própria empresa, né? Dentro da instituição, Doutor Estágio, o Natanael agora como sócio, né? Mas muito legal. E aí o digital aconteceu. O Natanael trouxe tecnologia, o senhor aceitou a ideia e hoje, como nós colocamos aqui, a Doutor Estágio praticamente 100% digital ou ainda tem alguma coisa presencial, o seu Eider? Não, tudo hoje é digital. Tudo, que legal. Temos a plataforma de gestão, né? E temos plataforma de recrutamento e seleção. Eu também gostaria de frisar o seguinte: além do Natanael, nós temos uma equipe que é jovem, um time de profissionais que são jovens, né? A maioria feminina, inclusive, né? A gente tem essa atuação, né? Das mulheres no nosso time, é bem grande. Muito legal. É bem grande. E temos também outras profissionais, inclusive, que estão conosco praticamente desde o início, né? Nós temos a nossa gerente, a Josi, que está desde praticamente que iniciou, a Dani, que é da área comercial, né? E outros que estão já há bastante tempo conosco e também se voltaram para essa área, mesmo não sendo da área tecnológica, mas buscam constantemente se aprimorar em cursos e isso faz a diferença da Doutor Estágio. Claro, né? claro. Então, isso faz a diferença. E aí, voltando à sua pergunta,
nós tivemos uma transição muito tranquila na época da pandemia, né? Nós já vínhamos nos preparando, né? Isso a gente tem de reconhecer o trabalho da tecnologia na pessoa do Natanael, que fez esse trabalho. E quando a pandemia chegou, naquele 19 de março de 2020, né? Nós decidimos todos irmos trabalhar em home office. Não nos atingiu, porque a gente já tinha essa parte ido para o digital. Já estava se preparando, já né? estávamos nos preparando. E como o supermercado foi uma área que continuava aberta, então, e o nosso foco estava voltado para o supermercado, o varejo, nós tivemos uma transição tranquila naquele período, né? Nos reuníamos de forma remota, né? Semanalmente, quase que diariamente, nós nos reuníamos, e isso fez com que a gente passasse aquela fase tão difícil que foi para várias empresas, né? Entendi. E hoje estamos totalmente no digital. Legal. Então, sobre a importância, nós vamos começar aqui, senhor. Qual a importância hoje que o senhor vê do estagiário, falando propriamente do supermercado, né? A importância de ter um estagiário hoje, né, dentro dos setores, dentro do supermercado, dentro dos processos do supermercadista. O senhor atribui essa importância, qual seria essa importância desse estagiário, né? O aculturamento na empresa, esse é um ponto fundamental. Outro é que ele chega para estagiar, né, no supermercado com uma base, né, do curso que ele faz pelo IGT, voltado totalmente para o supermercado, para todas as áreas do supermercado, né? Desde o atendimento, que é fundamental hoje para qualquer empresa, não só para o supermercado, mas também para o supermercado, principalmente, que tem esse contato humano muito próximo, muito forte, né, com o cliente. Entendi. Então, ele vai fazer o estágio, né, com um curso voltado para o que ele vai desempenhar, vai praticar, vai aprender. Traz uma energia nova, né, para dentro do supermercado, para o time ali onde ele está, né? Que é um jovem que ele quer trabalhar, ele quer conseguir o espaço dele no mercado profissional. Entendi. Para o empresário, é interessante porque ele acompanha esse desenvolvimento desse jovem, né? A gente fala jovem, mas pode ser uma pessoa já adulta, não impede de maneira nenhuma o supermercado ter um estagiário com uma idade maior, né? A gente fala jovem porque a grande maioria é jovem. Tem uma outra coisa, é que para o empresário, ele tem, nesse momento que ele está com o estagiário, uma redução de custos. E legal, né? Isso é também importante. Claro. Tem uma redução de custos, porque a lei permite, né? Nós trabalhamos ali todo conforme a lei, né, do estágio. Tudo documentado, sem problemas com os órgãos que fiscalizam, o Ministério do Trabalho. Então, o estágio hoje, dentro da legalidade, né, a importância também, além de o benefício, você dá oportunidade para o jovem, né, como a gente falou, que é a partir de 18 anos, né, seu Eider? Explica um pouco aí sobre a questão dessa, né, do que precisa, né, para ser um estagiário. A Lei 11.788 de 2008, que é a que rege o estágio, né? Essa lei ela abrange tanto o estágio obrigatório como não obrigatório, né? Ela coordena todo o estágio. Contudo, nós temos esse foco no estágio não obrigatório, né? Então, ela permite que tenha estagiário a partir de 16 anos. O estagiário ele pode trabalhar até 30 horas semanais, tá? Sendo 5 horas, 6 dias por semana, ou 6 horas, 5 dias por semana. Entendi. E o interessante, é importante frisar, que como o supermercado trabalha nos finais de semana,
não impede desse jovem trabalhar desempenhar as atividades como estagiário nos fins de semana também. Claro. O importante é que ele tenha a folga dele. Descanso, né? E trabalhar as 30 horas. Eu lembro, seu Edith, quando o gestor, né, em algumas lojas que a gente passou, foi na época, né, alguns anos atrás, que eu conheci a instituição, conheci seu Eider, né? E a gente está conversando aqui, mas essa parceria já é bem antiga, né, seu Eider? E eu conheço muito bem a questão do estágio, né? Porque, assim, eu como gestor, na época, eu sentia a necessidade, seu Eider, de complementos de escala de horário, né? Às vezes eu precisava de um balconista de açougue, né? E aí, se eu fosse colocar um CLT, ia ficar muito pesado, e a gente chegava com a proposta do estágio, que aí é meio período, né? Tem uma bolsa, que daqui a pouco a gente vai falar também sobre isso, né? E aí foi muito bom para o supermercadista, na época, quando gestor, porque assim, a gente conseguia equilibrar melhor a escala dentro do fluxo, do pico de venda, né? Tanto na parte de empacotamento, como também hoje, né? Na parte de operação de caixa, propriamente no abastecimento de loja. Então, o estagiário ele caiu como uma luva, né? Eu, contando a minha experiência quando gestor, que a gente poderia contar com esses jovens, né? Que, com certeza, como a gente já falou, ele vinha com todo o gás, né? Ele vem com força, por quê? Porque, às vezes, é a primeira oportunidade. Eu costumo brincar, seu Eder, nas consultorias, né? A gente tem a LM Consultoria, a gente focado exatamente em supermercado, né? E eu costumo brincar que existem 3 tipos de pessoas que trabalham no supermercado, né? Ou é o primeiro emprego, que aí cabe muito também o estagiário, né? Ou realmente você gosta muito do que faz, né? Ou você é maluco, né? De trabalhar em supermercado. E eu brinco, né? Mas por quê? Porque realmente o supermercado é puxado, a gente sabe que o varejo não é fácil, né? E quando eu comecei em supermercado era um tempo difícil, né? Onde realmente as cargas horárias eram mais complicadas. E hoje tem todos os órgãos que estão mais próximos, que estão fiscalizando. E essa questão do estagiário é muito legal, né? Eu acredito que hoje o estagiário de supermercado, tem até case que daqui a pouco eu vou contar, de também quando eu era gestor, de estagiários que recebeu a oportunidade, acreditou e cresceu dentro da área do supermercado, né? E para complementar aqui, né, sobre essa questão do estágio, a gente continuar falando sobre o que precisa ser, né, o que precisa para ser um estagiário, eu costumo falar também que, brincando, que o supermercado ele recebe essas pessoas, né? E é como se fosse uma raspa ali da panela, porque assim, eu imagino, Célio, que ninguém nasce dizendo eu quero ser, né, um repositor de supermercado, ou eu quero ser um operador de caixa de supermercado, né? Mas o supermercado é um veículo ali, um setor que ele agrega, né? Que ele dá essa primeira oportunidade. Tem gente que se adapta, tem gente que não, né? Porque nos feriados se trabalha, nos dias principais do ano trabalham também, né? Como Natal, né? Nos finais de anos. E eu costumo brincar, dizer que é a raspa da panela, mas quem realmente trabalha muito tempo no ramo sabe que é um setor muito difícil, né? Vamos falar sobre bolsa, né? Hoje o estagiário ele trabalha meio período, não é isso? O senhor já falou que são 30 horas, então o supermercadista, né? Ele pode tanto usar o estagiário ali de segunda a sábado, ou quem sabe de segunda a domingo com um descanso na semana, né? Isso. Mas esse estágio ele é legal e é remunerado, né? Hoje, como é que funciona a questão dessa bolsa de estágio? Explica um pouco para a gente, seu Eider. Nós trabalhamos o seguinte, sugestionamos para o cliente, né? No momento que é feito o contrato, né? Porque tem toda a parte contratual, né? Que é necessário, a gente sugere ao cliente que seja o valor da bolsa mais auxílio de transporte o equivalente a 50% do salário, do salário mínimo, né? Então, isso é o que normalmente nós sugestionamos. Entendi. Normalmente, todos os clientes, até hoje, eles aceitam essa sugestão. Então é a metade no salário e junto desse valor incluso as taxas, também essa questão do auxílio transporte, é isso? Esse valor ele está incluso com né, a taxa do auxílio transporte, e nós temos o nosso serviço, né, que nós obviamente cobramos, né, pela administração do estágio, mais o curso que ele faz. Então tem uma ligação. Eu sou dono de supermercado, eu quero contratar estagiários, né? Procuro a instituição e aí eu contrato esses jovens, né? As pessoas que querem lá o estágio, e aí tem que participar de um curso
profissionalizante dentro dessa área? Isso é que é importante, né? Voltando, nós até comentamos a importância dele estar fazendo esse curso para que ele desenvolva essas atividades que foram estudadas dentro do ambiente de trabalho. Esse é o ideal que ocorra, né? Para ele estagiar no supermercado. Que legal, muito bacana, tá? Seu Eder, e assim, em quais os setores que o estagiário, a lei, né, permite que ele trabalhe dentro do supermercado? Acima de 18 anos, praticamente todos, né? Praticamente todos. Ele pode exercer cargo de caixa. No açougue, ele pode estar como atendente. Balconista de açougue, né? Ele não pode o quê lá dentro do açougue? Tá fazendo trabalho. Essa parte de serra, né? As máquinas cortantes. Isso. A lei não... Aí a gente orienta o nosso cliente a não utilizar nesse local. Entendi. Mas ele pode estar pesando, pode estar atendendo no açougue, pode estar... Nos demais, praticamente todos eles. Entendi. Então, é bacana porque, assim, você pode usar esse serviço em toda loja, né? No administrativo, quem sabe lá no TI, no CPD, né? Na reposição de mercadoria. No açougue, no balcão, né? Só não na parte lá de processamentos da carne. Muito bacana, muito bacana. Tem até um case, seu Eder, que eu quero falar aqui de quando eu era gestor, de um estagiário, né? Que era da sua instituição. E ele chegou para mim, eu cheguei como gestor da loja, né, num atacarejo, e ele chegou para mim e disse: olha, seu Leandro, eu queria uma oportunidade. Ele foi contratado como estagiário para ser empacotador, né? E eu queria uma oportunidade de ser efetivado, né? Eu disse: olha, tem um processo, vamos lá, preciso analisar, a gente precisa ver o teu resultado, ver o que tu quer. E aí começamos a observar melhor esse garoto, esse jovem, né? E ele queria sair de frente de loja para o salão, ele queria ser um repositor de mercadoria. Eu costumo dizer, né, na época quando gestor, que quando você está vindo da frente de loja para o salão é porque você está crescendo, né? Mas quando você está indo do salão para frente de loja, algumas vezes é porque realmente você está sendo ali já, né, a sua produção já não está tão boa, né? Já está na porta de saída. Mas, claro, com algumas exceções. E esse jovem, eu dei oportunidade para ele, mesmo como estagiário, ser repositor e não mais empacotador, que você pode fazer essa movimentação, né? Ele não é um cargo fechado, você vai fazer só empacotamento. Hoje o estagiário, ele movimenta toda a loja. E aí, a partir disso, eu vi o resultado como repositor estagiário, e aí nós efetivamos ele. E ele chegou para mim, muito, né, sedento, e falou: olha, agora eu quero ser encarregado de setor, né, de mercearia de salão. Aí disse: vamos lá, continuamos com o processo de orientação. E aí, com 6 meses, ele se transformou no encarregado de salão, né? E eu saí dessa empresa, deixei ele como um líder lá, né? Então, abaixo dele tinha um grupo de repositores, onde ele comandava, já fazia reunião. E isso dentro de um prazo aí, de 1 ano e meio, né? Nós fizemos através... Por isso, eu estou contando esse case de sucesso que veio do estágio, né? Que nós estamos falando sobre estágio e sobre a sua instituição, que é importante o estagiário entender que ali ele está recebendo uma oportunidade que ele pode crescer dentro desse setor, né? A gente percebe que o supermercado ele envolve muita coisa, né? Enquanto você está ali operando no supermercado, você está sendo observado pelo seu gerente, pelo dono e também pelos clientes que vêm na loja, né? Que às vezes o cliente é o dono de uma indústria, é o dono de uma distribuidora. Então, acho muito importante você que é estagiário focar nisso. Tenha a meta, tenha a visão, porque o supermercado ele dá sim muitas oportunidades. Então, seu Eder, quanto tempo dura o estágio? Muito bem, Leandro. O estágio ele é permitido até 2 anos. A lei permite que esse estagiário ele fique até 2 anos. Tá. Completado 2 anos, a empresa, no caso o supermercado, ele ou encerra o contrato ou ele faz a contratação. Normalmente as empresas, né, elas tendem a contratar antes desse prazo, mas ele pode ficar até 2 anos como estagiário. De contrato. Ele pode tanto ser rescindido como também pode ser promovido, quebrar o contrato e efetivar ele. Que é a grande ideia, né, seu Eder? Eu acredito que tem case dentro da instituição de estagiários que talvez passaram 1 mês, 2 meses, 3 meses ali, né, na observação, e pelo resultado que ele deu foram efetivados. Né? Que eu acho que a meta deve ser essa, né, seu Eder? Com certeza. Isso tem bastante.
Nós observamos isso no momento que toda a administração do estágio é feita por nós, né? Pelo doutor estágio. Então, a gente observa isso durante os meses os contratos que são reincididos e são contratados. Nós temos clientes que toda a promoção dele é feita internamente. Entendi. Abre processo a cultura seletivo. Da empresa. Ele não vai buscar um profissional pronto lá fora, é isso? Não vai mais. Tá? Entendi. Ele abre o processo seletivo e faz tudo internamente. E aí os cargos vai sendo remanejado, o estagiário vai sendo contratado e assim sucessivamente. Isso é bom, né? São vários, né? Não é só um, não. São vários. Isso é bom pelo fato que você está construindo ali, dentro do estagiário que está sendo efetivado, a cultura da empresa, né? Porque às vezes a gente realmente contrata um profissional que vem de fora, né? E tem ótimos profissionais, claro, gerentes, gestores, encarregados de setores, né? Até no próprio açougue. E você contrata e ele já vem com vícios, né? Já vem com a rotina de outras experiências dele, e às vezes ele não quer se adaptar à cultura da empresa, né? Então, realmente gasta-se mais tempo para você formar, né? Pegar um estagiário e formar, mas é um tempo que vale a pena, né? Por quê? Porque você vai estar ali criando uma pessoa, né, na cultura da sua empresa, né? E eu acredito que ele vai valorizar muito mais quando ele estiver num cargo de gestão, né? Dentro desse procedimento, desde o estágio até ser um gestor, que ele vai valorizar e olhar para o passado. Poxa, eu comecei aqui como estagiário, então eu acredito que ele vai respirar mais aí, né, a cultura da empresa, né? Mas muito legal. O senhor aceita um suco de jandaia? Aceito. Pode trazer um outro copo aí para ele. Suco Jandaia, que é patrocinador, né? E Produtos Itamar, distribuidor Itamar, né? O suco Jandaia hoje é um suco regional, né, seu Ida, aqui, né, da nossa terra, né? E a gente tem que valorizar, né, a nossa terra. Então, hoje, você viu que o senhor prefere o Polifruti, apesar de que... Vamos o de goiaba, né? Goiaba? Então, Itamar hoje, que é a distribuidora dos sucos Jandaias, né? E também os produtos Itamar, onde tem farinha, né? Tem arroz, aliás, tem farinha, tem feijão, né? Açúcar. Os produtos Itamar aí, Roniele e Armando são os parceiros também. E também Doutor Estágio, né? Que é o patrocinador oficial do Supercast, o podcast para supermercado. Tem muita coisa boa vindo por aí nos próximos episódios. Hoje estamos com ele aqui, o senhor Eider, né? Ele que é administrador, né, da Doutor Estágio, braço aí para toda a equipe da Doutor Estágio. Hoje, seu Eider, o senhor tem uma equipe bem, né, focada individualmente em cada setor, né? Tem um pessoal que cuida do estágio, tem outro que cuida de... hoje tem uma instituição também, né, que é a Unicesumar também, não é isso? Então, fala um pouco aí sobre como é que é a estrutura hoje do grupo, né, do Doutor Estágio. Conforme eu até citei, né, a gente tem um time de colaboradores bastante atuante, né? O diferencial nosso é exatamente isso. Nós temos colaboradores, por exemplo, na Doutor Estágio, voltado suporte para o estagiário, suporte para a empresa, né? Colaboradores voltados para isso especificamente. Entendi. Né? O nosso RH também atuando junto às empresas, além do suporte, pessoas que dão suporte só para os RH da empresa, nós temos pessoas, colaboradores com foco para dar o suporte aos estagiários tirarem dúvida. Toda essa parte da administração do estágio é conosco, né? Entendi. Só antecipando, nós contribuímos com a empresa quando fechamos o contrato com envio de currículos já pré-selecionados, né? Então vocês têm um banco, né, de currículos lá, que é um serviço que vocês oferecem para os clientes, né, o supermercadista. Eu quero aí um perfil para repositor. Vocês têm esse canal aí, esse banco de currículos, é isso? A gente oferece para o estagiário, a gente, de uma forma geral, o supermercado nos traça os pré-requisitos, nos envia os pré-requisitos, né? E a gente vai em busca disso, né? Com uma logística, inclusive, contribuindo para ali ao redor, onde está aquela unidade do supermercado,
captar naquela região para facilitar toda a parte de logística já desse estagiário que vai trabalhar, né, digamos assim, vai fazer o estágio dele nessa unidade. E isso tudo por meio de uma plataforma que a gente está utilizando. Olha que legal. E envia os currículos e a empresa toma a decisão de quem faz a contratação. Entendi. E ganha tempo, né, Célio? Porque hoje, hoje, como a rotatividade é muito grande, e quando se fala de estagiário, né, e você já tem uma instituição que oferece esse serviço, é muito bom para você que é supermercadista, porque você já ganha esse tempo ali, você já vai ter um perfil mais peneirado ali, alinhado, né, para que quando chegar lá para você entrevistar, olhar no olho realmente, você já tem já pelo menos um perfil para aquele setor, né? Então, ganha-se muito tempo, né, seu... A gente consegue enviar para o RH do supermercado, tá, já com uma classificação, né? Ah, que bacana. O que está mais com os pré-requisitos mais preenchidos numa sequência, digamos assim, ele já tem essa facilidade. Entendi. E a métrica de estágio, como é que funciona? Eu tenho 20 colaboradores, né? Tem um percentual de participação do estagiário, ou eu posso contratar à vontade? Não. A lei não permite isso, não. Porque aí também seria todo mundo ia querer ter todos os estagiários. Isso não permite, né? E é importante isso, como a gente trabalha com os nossos clientes certinho dentro dessa métrica que a lei traça, né? A lei diz o seguinte: de até 5 estagiários, até 5 colaboradores seletistas, pode-se ter um estagiário, 10, 2, 15, 3, 20, 4, acima de 25 é 20%. Legal. Certo? É 20% do quadro total. Acima de 25, então, fica 20%, não é isso? Ok. Então, se eu tenho uma rede de supermercado, eu tenho 5 lojas, né? Certo. É o mesmo CNPJ. Vale para o grupo ou é calculada em cima de cada filial, de cada unidade? Em cima do CNPJ, né? Então, se eu tenho uma quantidade de 100 funcionários, o meu percentual é 20% em cima de 100, que daria 20 estagiários, né? E tem empresa hoje que tem, já no ramo de supermercado, o número máximo de estagiário, sei lá, 20, 30 estagiários dentro dos setores? Nós temos várias. Que legal, que legal. A gente tem parceiros que já está próximo de 200 estagiários. Sério? Poxa, muita gente, viu? Então, obviamente distribuído em unidades, né? Claro. Então, você que não tem esse serviço, né, de estágio, além de você agregar aí sobre o social, que você está dando oportunidade, economizar também, né, os custos de CLT que a gente já conversou aqui, é importante, né, procurar a instituição. E hoje a LM Consultoria, quando a gente vai fazer uma consultoria de supermercado, a gente sempre leva, né, essa parceria da Doutor Estágio, porque ela agrega muito dentro do nosso serviço. Porque, como nós já falamos aqui, os setores eles têm as suas particularidades, né? Às vezes precisa de um menino lá no fechamento de loja, né? Às vezes precisa de um estagiário na abertura. Então, isso ajuda muito, né? E hoje, seu Eider, dentro desse digital, né? Dessa nova onda digital que hoje todo mundo tem que estar no digital, né? Falando do processo de estágio, hoje não tem barreiras, né? O senhor pode atender a nível nacional. Como é que está hoje a expansão desse projeto de estagiário dentro do supermercado? Quais são as cidades hoje do estado, né? Do Ceará que o senhor já tem? Você pode contar as mais distantes aí para nós? É interessante. Nós hoje atuamos em todas as regiões já do estado do Ceará. Né? Nós estamos já atuando, né, em todas elas. Obviamente, a gente busca sempre atender do pequeno ao grande, certo? Isso a gente não distingue do nosso cliente, mas nós estamos, citar algumas cidades, né? Limoeiro, Jaguaruana, né? Acarape. Para o outro lado estamos em Tapipoca, a Montada. Entendi. Então tá realmente se expandindo, né? Porque o digital tá facilitando isso, né? Porque antes, como o senhor bem colocou, era presencial. E hoje, você que é de uma cidade, né? Do Vale do Jaguaribe, ou quem sabe, no interior serrano, né? Você pode contratar aí, né? E chamar o pessoal do Doutor Estágio, aqui nessa câmara, né? Chamar o pessoal do Doutor Estágio para
trazer esse serviço aí para você, porque eu acho de extrema importância, né? Hoje, qual é o caminho, seu Eider? Quem é que trata diretamente? É com o setor de RH ou o perfil de cliente hoje de vocês, né, da instituição? É direto com o dono? Como é que vocês tratam isso? Pronto. Nós temos um setor comercial, né, onde ele inicia, obviamente faz essa parte, né, juntamente com o marketing, o marketing faz a divulgação, né, constante, diário, também de forma digital. E o nosso comercial, ele vai buscar esse mercado. Então, os primeiros contatos são feitos, né, também por meio digital, hoje tudo é digitalizado. Depois passamos ao contato, né, por meio telefônico, né, e aí se inicia esse contato, e aí se agenda uma visita, se faz uma visita, quando, obviamente, é distante, a gente também faz isso de forma digital, reunião online, né, se inicia, e todo o processo ele pode ser feito digitalmente. Entendi. Tá? Eu coloquei aqui, Sueli, sobre o estágio, que ele é importante para a formação profissional, né? Pois ele permite que o estagiário ele trabalhe e estude, né? Isso. E alguns pontos que eu coloquei é sobre network, né? Sobre a rede de contatos que ele tem que ter, né? Então, a ideia que eu dou para você que é estagiário, que já atua como estagiário, né? Ou você que tinha dúvidas e quer entrar aí nesse movimento, né, de estágio dentro do supermercado, você, quando tiver essa oportunidade, você tente gerar contatos, né? Tente realmente conhecer a cultura da empresa, né? Tentar ficar mais próximo da gestão. Por quê? Eu acho importante, porque se a empresa que te contratou como estagiário, ela está te observando e ela não te valorizar, se tu faz o teu trabalho realmente como deve ser feito, alguém vai estar sempre te observando e essa rede de contatos vai te gerar grandes oportunidades, né? E um dos pontos também que eu coloquei é sobre essa questão de você aprender, né? Sobre tudo que acontece, falando propriamente de supermercado. Se você foi contratado, seja curioso, pergunte muito, como eu bem coloquei, fale com o líder, né? Se é frente de loja, tente aprender o sistema. Eu sempre, seu Eider, na época eu não comecei, né? Há 20 anos atrás, 21 anos atrás, no supermercado, eu não tive a oportunidade de começar como estagiário, né? Mas, assim, eu comecei trabalhando nos finais de semana como freelance no supermercado, né? Então, eu fiz de tudo um pouco. E eu comecei como locutor, né? Por incrível que pareça. Eu estudava na época e nos finais de semana, o meu irmão já era da área de supermercado, e eu ia lá e comecei como locutor, né? Pegava o encartezinho lá da loja, né? O panfletozinho e começava a fazer locução. E eu sempre, quando eu estou nas consultorias, né? Na minha experiência de gestão durante esses 20 anos, né? De aprendizado, eu sempre oriento o seguinte: faça o seu melhor, não espere a oportunidade de chegar primeiro para você se preparar, né? Se prepare. Então, se você é um estagiário ou um empacotador, observa como é que o operador de caixa ele está operando caixa, né? Porque na hora que surgir uma oportunidade de caixa, você vai agarrar essa oportunidade. E assim eu fui fazendo, né? E seja curioso, realmente, né? Ande com quem realmente vai te influenciar para você crescer, tá? Atue em diversas áreas, multiplique as referências, né, e competências, seja um cara polivalente. É claro que tem as regras, né, seu Eider? O estagiário, nós já falamos aqui que ele trabalha ali de 5 a 6 horas diárias. Então, tem gestor que às vezes quer forçar, quebrar um pouco. Por isso que existe essa briga saudável aí do gestor, né, de operação com o RH, porque o RH tem que equilibrar, né, seu Eider? Mas como é que faz? Se o estagiário ultrapassou ali uma hora hoje, ele vai descontar amanhã? Como é que a gente pode agir nesse formato, seu Eider? Leandro, é importante citar que o estagiário, ele realmente não pode ultrapassar as horas diárias que é estipulado. Então, o limite é no máximo 6 horas, é isso? Isso, tem aquele limite, né? Normalmente, o supermercado é 5 horas, né? Porque são 6 dias por semana, 5 horas, né? Óbvio que num caso extremo aconteceu algo, ele, né, ficou ali um pouquinho a mais para contribuir, também não é essa forma. Não pode haver uma rotina. Entendi. Né? Não pode haver uma rotina dele estar ultrapassando aquelas horas. Se virar uma rotina ali é problema, né? Mas a gente sabe que em todo ambiente de trabalho há às vezes uma necessidade pela urgência que ocorreu e, né, ali isso não é grave. Entendi. E dentro dessa evolução, né, do doutor estágio, quais são os projetos futuros para continuar
melhorando, né? E trazendo mais benefício ainda para o empresário que quer ter o serviço de estágio? A gente procura sempre se voltar para a tecnologia, né? Esse é um ponto que nós crescemos com isso e vamos continuar. E, assim, já aproveitando esse momento, né? Nós já começamos a atuar no Rio Grande do Norte. Olha que legal. Fizemos visitas, foram bastante positivas. Já estamos nos preparando para começar a atuar no mercado do Rio Grande do Norte, né? Inclusive, é o meu estado, né? Olha, que legal. É o meu estado, né? Então, a gente está falando assim, estamos com o pé já lá no Rio Grande do Norte. Que bom. Né? Que bom. Esse é um primeiro passo. A nossa ideia é crescer de forma espiral, né? Nos estados próximos onde nós estamos. Obviamente, atender o máximo que pudermos aqui no mercado cearense, que é onde nós começamos. E, a princípio, já tivemos uma boa aceitação, né? Com as reuniões que nós tivemos lá, o pessoal do varejo, lá dos supermercados, gostaram bastante do nosso trabalho, né? Ele vem sendo reconhecido, ele já é reconhecido, porque, afinal de contas, nós já estamos completando 8 anos, né? Nós começamos em 2015 com o doutor estágio, então já estamos com um reconhecimento já fora do estado do Ceará. Que legal, que legal. Eu tenho aqui, inclusive, seu Eder, uma frase que eu coloquei aqui para citar, que a única maneira, né, de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz, né? E se você ainda não encontrou, continue procurando e não se acomode, né? Então, eu trouxe essa frase baseado, né, nesse conteúdo que a gente está trazendo sobre estagiário, e realmente é você não se acomodar, independente da idade, né, seu Eder? Porque, assim, falando propriamente do supermercado, é um mundo gigantesco que tem, né? Se você realmente gosta do comércio, gosta do varejo, você tem grandes oportunidades dentro da área de supermercado, mesmo começando como estagiário, como a gente bem colocou aqui, tá? Seu Eder, eu quero já agradecer, mas antes, né, das considerações finais, eu quero deixar aqui uma sugestão de leitura, tá? É um livro, né, que é Gestão de Carreiras, as 5 ferramentas essenciais, né, tá aqui. Então, é uma opção para você aí que gosta de leitura. Uma das coisas que eu aprendi, seu Eder, é que o conhecimento é algo que realmente ninguém toma de você, não é verdade? Alguém pode até chegar, tomar o seu carro, né? Você ser surpreendido ali, perder alguma coisa física, material, mas conhecimento ninguém vai tirar de você. Então, eu sugiro esse livro aqui, que é do Heitor, né? Gestão de Carreira, 5 ferramentas essenciais, né? Ele vai te direcionar aqui num plano de carreira. Então, você que gosta de leitura, ou você que não gosta, né? Tenha esse hábito de ler, porque o conhecimento é tudo. O senhor gosta de leitura, senhor Eder? Sendo educador, óbvio, né? Gosto sempre, tá? Eu tenho também, sempre que possível, porque eu tenho o meu curso de pós-graduação, né? Eu estou fazendo, mas sempre que posso, eu estou lendo algum livro, porque o aprendizado ele é constante. Eu também reforço essa sua colocação que você fez. Desde que eu trabalhava como colaborador em empresas, eu sempre passava isso para o pessoal do meu time, né? Olha, o conhecimento que você leva, que você tem, você leva, não é da empresa. Verdade. Né? Que é o tácito, é o conhecimento tácito. Aqui eu falo também para o meu pessoal, tudo que vocês aprenderem, vocês levam consigo o resto da vida. Claro. E assim, desculpa interromper o senhor, mas assim, dentro desse conhecimento que você está aprendendo nessa empresa, como o senhor bem colocou, que você vai levar para a vida, né? Você vai estar construindo um legado, uma história ali, né? Então, você que é estagiário principalmente, né? Construa esse legado, né? Realmente faça o certo e o conhecimento que você está adquirindo hoje vai servir para você para o futuro, porque é uma construção, né, seu Eder? Você não vai crescer da noite para o dia, você tem que construir, tem que estudar, tem que buscar essas ferramentas, tá? Seu Eder, as considerações finais, né, quero agradecer, né, o senhor pela oportunidade e aceitar o convite, né, de vir aqui conosco no seu próprio estúdio, né? Doutor Estágio, que é o nosso patrocinador oficial, e hoje aqui nosso parceiro aqui,
aí doutor Estágio, né? E o nosso parceiro aqui, Itamais, Suco Jandaias. Quero agradecer já, né, o senhor por ter aceitado a proposta de vir, né, e bater esse papo aqui legal. Eu queria que o senhor dissesse aí, né, finalizando as considerações finais, e dizer para o empresário aí, né, por que ele é importante agora, né, ele realmente procurar a instituição doutor Estágio para, quem sabe aí, ter esse serviço de estagiário no seu supermercado, na sua loja, na sua farmácia, no seu negócio, né? Bem, o meu agradecimento também por o convite, né, Leandro? E eu não poderia deixar de agradecer a todo o meu time, tá? Bacana. Eu sempre chamo time de ouro, né? É importante isso, ter time, né, para a empresa, sim. Né? Eu sempre digo, ter um ambiente de trabalho, mas que ele seja o mais harmônico possível, porque quando as pessoas estão bem, o resultado no trabalho certamente também é bom, né? Acontece. Então, o meu agradecimento ao time, até por eu estar aqui também hoje, né? Podendo participar disso. E para o empresário, eu diria o seguinte: o nosso programa, ele é um programa vitorioso, né? Da condição, hoje, é importante frisar, nós atuamos em mais de 50 cidades aqui no Ceará, já estamos em mais de 50 cidades do Ceará, temos clientes, eles acreditaram conosco, né? Acreditar em nós, e nós estamos crescendo. Pode ter certeza que o programa de estágio é um programa vitorioso, tudo dentro da lei, tem uma pegada social que pode ser usada. Como eu citei, nós fazemos a logística, inclusive ali próximo, né, os estagiários morarem próximo do trabalho, que isso é um item, por exemplo, hoje, que as cidades inteligentes, né, que cidades inteligentes trabalham com isso, você não perder tempo de deslocamento. Então, a gente ajuda ao nosso cliente, na hora que fecha o contrato, a recrutar pessoas ao entorno da unidade onde ele vai trabalhar, né? Obviamente, não quer dizer que serão todos ali, mas a gente busca isso, né? Então, o nosso programa de estágio é um programa vitorioso, né? Nós temos parceiros, eu não vou citar aqui um ou outro para esquecer um ou outro. São muitos. São muitos, né? Tem parceiros que cresceram assim, nós crescemos junto com eles, eles cresceram junto conosco. Isso é de suma importância, porque ele tem a oportunidade, principalmente do aculturamento, né? De observar esse estagiário por um período, o desenvolvimento dele, como ele se comporta, desempenha as atividades, né? A questão do crescimento, do querer crescer internamente dentro da empresa desse cliente nosso. Então, é acreditar, né? Principalmente porque a gente trabalha dentro ali da lei, nunca tivemos nenhuma reclamação trabalhista por conta de estágio, não tivemos. Então, trabalhamos bem certinho, com segurança e com crescimento para ambos os lados. Para o nosso cliente, que é o empresário do supermercado, e para nós também. Que bom. Seu William, muito obrigado. Obrigado por ter a você, vindo, Leandro. tá? Obrigado mesmo. E assim, a parceria continua forte, tá? A gente na LM Consultoria sempre vai estar falando do estágio, que eu acho de extrema importância. Eu quero agradecer ao senhor, todo o time, né, que preparou isso aqui, né, o Natanael, toda a equipe, e é muito bom ter essa parceria aí com vocês, tá? Supercast, né, que é o podcast para supermercados, né? No primeiro episódio nós falamos sobre estágio no supermercado, a importância do estagiário no supermercado. Então você que não tem esse serviço, vai procurar aí a Doutor Estágio, time comercial, já está pronto aí para servir você com esse serviço que vai baratear aí a tua mão de obra, dentro da legalidade e todo esse conteúdo que nós entregamos para você, tá bom? Obrigado. Seu Eider? Obrigado a você, ficamos à disposição a qualquer momento que queira
o nosso retorno aqui no seu programa, nós estaremos à disposição. Legal. Obrigado.